mais você. Foi apresentado por Montreal. Combina com tudo, inclusive com você. Montreal, leve pra vida. E Juruáia, a capital da lingerie, tem oportunidades imperdíveis para você. Jornal da IPTV, primeira edição. Oferecimento Grupo Celinho, a maior variedade em peças automotivas com o menor preço da região. E Univaz, quem forma bem, entrega profissionais melhores. Polícia segue à procura de responsável por feminicídio em distrito de Itumirim. Vítima é Tatiele Souza Silva, de 25 anos. Temos uma equipe de reportagem na cidade acompanhando o caso. Andressa Souza. A mulher foi espancada, esfaqueada e o suspeito tentou ocultar o corpo dela no quintal da casa onde o crime aconteceu. Ela deixou 3 filhos. Já já a gente vai falar sobre o 13º feminicídio aqui no sul de Minas. Infelizmente, que aconteceu em Macuco de Minas, no distrito do município de Itumirim, Suzana. Até daqui a pouco, Andressa. Caso Joyce, Polícia Civil mantém sob sigilo investigações sobre morte de jovem em Varginha. Atualizações com Eduardo Marins. Suzana, hoje completaram-se aí 5 dias da morte da Joyce. Os trabalhos na Polícia Civil continuam. Agora há pouco eu conversei com a equipe da investigação e também com o delegado Marcelo Farra, que trouxeram aí algumas novidades, viu? A polícia está neste momento aguardando os laudos periciais que vão atestar, o que causou a morte da jovem e também se ela sofreu algum tipo de violência sexual. A expectativa é que esse documento, esse exame, chegue entre hoje e amanhã, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso e eu conversei também com pessoas próximas da Joyce. A gente conversa, Eduardo. Avião monomotor faz pouso forçado em sítio em Senador Amaral. Este é um assunto para Helena Lima. É isso mesmo, Suzana. Segundo testemunhas, esse avião, que seria de uma escola de aviação de Bragança Paulista, fez o pouso forçado por volta de 9h30 da manhã no sábado, numa propriedade que fica aí na zona rural, 11 quilômetros de Senador Amaral. O dono do sítio viu tudo e disse que fez o maior barulho. 2 pessoas estavam na aeronave, mas não se feriram. Daqui a pouco eu vou trazer todas as informações desse caso. Até logo, Helena. Atenção, pais, crianças com menos de 5 anos de idade representam faixa etária mais afetada por queimaduras entre pacientes pediátricos. Fernando Lima, é com você. Pois é, Suzana, os dados são preocupantes e acendem um alerta para os pais e para os responsáveis. Só no ano passado, quase 500 internações foram registradas por conta dessa situação aqui no estado de Minas Gerais. E ainda nessa edição, ao vivo, nós vamos trazer todos os detalhes a respeito deste assunto, inclusive com uma entrevista ao vivo com orientações médicas. Existem algumas atitudes que parecem simples, mas que fazem toda a diferença para evitar esse tipo de situação. Daqui a pouco, Suzana. Em instantes, Fernando, novas informações sobre manifestações de funcionários da fábrica da Midea em Pouso Alegre após denúncia de agressão física contra funcionário. Daniele Peixoto segue no caso. É isso mesmo, Suzana. Agora tem uma reunião de urgência convocada em Belo Horizonte, na Superintendência do Ministério do Trabalho. Representantes dos trabalhadores de Pouso Alegre já estão a caminho da capital mineira para essa conversa de mediação a respeito da agressão sofrida por um trabalhador aqui no sul de Minas. Daqui a pouquinho eu trago mais informações. Até mais então, Daniele. E hoje, 24 de junho, é dia de São João. A APAI de Poços de Caldas está no clima, né, João Daniel Alves? É isso mesmo, Suzana. Olha só a animação aqui na APAI de Poços de Caldas, uma instituição com mais de 50 anos de tradição aqui na cidade. A quadrilha já se apresentou para o público numa festa no último final de semana, mas por aqui a festa não para. Hoje, ao vivo, vamos mostrar um pouquinho mais da quadrilha e já adianto, viva São João! Viva! A gente te espera, meu amigo. Seja bem-vindo ao IPTV1 desta quarta-feira. Muito bom dia para você.
O 13º feminicídio do ano foi registrado no sul de Minas. E está foragido o homem de 64 anos, suspeito de matar e esconder o corpo de Tatiele Souza Silva, de 25 anos. Ela foi encontrada no quintal da casa dele, em Macuco de Minas, distrito de Itumirim. A equipe de Andressa Souza está lá desde cedo, acompanhando mais este crime de ódio contra uma mulher na nossa região. Bom dia, Andressa. Bom dia, Suzana, para você que está aqui com a gente no IPTV1. E a gente sempre se assusta quando vê casos assim. Eu fui lá na casa da mãe da Tatiele, ela deixou 3 filhos, as crianças estavam lá, o filho mais velho tem 9 anos. Então a gente fica se perguntando como é que vai ser a vida dessa criança a partir de agora que a mãe foi brutalmente morta. O caso aconteceu ontem no distrito de Itumirim, que é o distrito, então, que chama Macuco de Minas. O suspeito é um homem de 64 anos. A gente foi até o local onde o crime aconteceu e surpreende muito, porque é um distrito em que as pessoas se conhecem, é seguro e, infelizmente, o feminicídio também está lá. Para falar, então, mais sobre essa investigação, sobre esse crime que choca tanto, eu converso com o doutor Tiago, que está aqui com a gente, delegado regional de Lavras. Doutor, primeiro, então, vamos falar como que a polícia entrou no caso. Como é que vocês ficaram sabendo? Bom, primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todos os espectadores aí da IPTV. A Polícia Militar foi acionada por moradores ali do local, né? Vizinhos do entorno, que escutaram alguns barulhos de pedido de socorro e aí suspeitaram que pudesse ali estar ocorrendo algum crime contra alguma pessoa. De imediato, a Polícia Militar compareceu ao local, né? Na primeira visita, acabou que a casa estava fechada e nada localizado. Todavia, eles efetuaram um novo retorno, tendo em vista que foi denunciado o desaparecimento da vítima. O que os autorizou aí a entrar na casa, tendo em vista que havia informações de que ela estaria lá. Ao entrar dentro da casa, depararam com uma cena de pretensa violência no interior do ambiente. E ao verificar um pouquinho mais o que aconteceu lá dentro, chegaram até a partir dos fundos da casa, onde localizaram o corpo da vítima coberto ali com algumas folhas de bananeira. O que a perícia indicou sobre a violência, né, do caso? Como que ela morreu? A perícia identificou que provavelmente ela tenha sido agredida com um pedaço da cama, né, do interior da casa, e ainda teria recebido uma facada na altura do abdômen. A gente não sabe ainda, isso só a hora que o laudo necroscópico ficar pronto, a gente vai poder afirmar o que aconteceu primeiro, né, se ela foi primeiro esfaqueada ou depois foi os golpes corto-contundentes que a levaram a óbito. E um pouco sobre, ainda vai se investigar o que pode ter acontecido, né? Mas qual que é o relacionamento desta vítima e deste suspeito? A princípio, a mãe conhecia, né, o autor e provavelmente isso tenha levado ele a conhecer a filha e ao que se foi coletado até agora com informações lá por populares, ele oferecia às vezes dinheiro para que ela mantivesse relações sexuais com ele. E aí também eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre a busca por este suspeito, por este foragido, porque ele saiu do local do crime. Sim, a situação dele atual é foragido, né? Ele evadiu-se do local, né? A Polícia Civil está aí com uma equipe reforçada, tanto a equipe da Delegacia de Itumirim, com reforços aqui da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio e o pessoal da Inspetoria de Lavras, na tentativa de localizar esse indivíduo e efetuar a prisão dele. Doutor, obrigado pelo tempo, pela gentileza, por ter interrompido aí o trabalho para nos atender. Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição. O corpo da Tatiele está no Instituto Médico Legal, ele deve ser liberado por volta do meio-dia para o sepultamento que deve acontecer no distrito. A gente deixa aqui a nossa solidariedade aos amigos e familiares da vítima. Isso mesmo, Andressa. E qualquer informação verdadeira, verídica, que leve a polícia até este criminoso é muito bem-vinda. Seguiremos no caso, com certeza. Muito obrigada, bom trabalho aí em Itumirim. Em Varginha é a morte de uma outra mulher que continua repercutindo. O que aconteceu com Joyce Batiston, a jovem de 27 anos que morreu após ser encontrada gravemente ferida na Avenida Perimetral? Eduardo Marins continua em cima das investigações e nos atualiza a respeito ao vivo. Bom dia, Eduardo.
Oi, Suzana, bom dia para você, bom dia para todo mundo, né? Inclusive, este é o nosso compromisso, né, do jornalismo da IPTV de acompanhar esse trabalho da Polícia Civil. Agora há pouco, nós chegamos aqui na delegacia, eu consegui conversar pessoalmente com a equipe da investigação e também com o doutor Marcelo Farra, delegado da Delegacia Especializada em Homicídios, né, que está à frente dos trabalhos e da investigação. O que eu consegui de novidade junto com eles, lembrando que esse caso é um caso delicado e que está sob sigilo, mas consegui algumas informações que a gente pode repassar para a população e também para a família da Joyce. Bom, o laudo que foi feito, né, os exames feitos juntos ao corpo da Joyce, né, o resultado, a Polícia Civil está esperando esse laudo, esse resultado. Inclusive, o delegado disse que chegou a cobrar Belo Horizonte e está na expectativa que esses documentos, esses laudos cheguem entre hoje e amanhã. E são documentos que vão atestar o que realmente causou a morte da jovem e se por algum motivo, né, houve aí a possibilidade também de uma violência sexual. A gente relembra todo esse caso. A Joyce Batiston, de 27 anos, na última sexta-feira à noite, ela estava com o objetivo de assistir ao Jogo do Brasil junto com uma amiga num bar aqui da cidade, que fica na zona rural. Ela chamou uma moto por aplicativo, subiu nessa moto, né? A gente tem até imagens de segurança que mostram um possível trajeto, imagens que inclusive a Polícia Civil teve acesso a pelo menos 4 imagens de vídeos de câmeras de segurança de diferentes ângulos, né? Imagens que ajudam agora nesse trabalho da investigação, mas fato é que a Joyce não chegou no destino final. Ela foi encontrada por uma testemunha que passou na Avenida Perimetral sábado à noite e a encontrou aí com bastante ferimentos. Ela foi levada à UPA, mas não resistiu. Então a novidade da Polícia Civil é isso em relação ao laudo e também que ontem uma pessoa chegou até vir aqui na delegacia trazer um celular que poderia ser da Joyce. Os investigadores analisaram esse celular e descartaram essa possibilidade. Esse celular não é da Joyce, portanto o aparelho telefônico dela ainda está desaparecido. Mais cedo, durante essa manhã, eu conversei com pessoas muito próximas da Joyce que fizeram aí uma análise do perfil. Quem que era a Joyce? Resumindo para você que está aí nos assistindo, era uma jovem cheia de sonhos, bondosa e amorosa. É o que a gente confere agora na reportagem. Vou guardar a forma que ela era com a gente, a forma que ela tratava, a preocupação que ela tinha sobre eu, meu filho. Ela sempre estava perguntando como é que ele estava, a lealdade dela e tudo de bom que ela fez pra gente, o carinho, o amor. Suelen era uma das melhores amigas de Joyce. As duas trabalhavam juntas neste supermercado. A última conversa entre elas foi 2 dias antes da morte da jovem. A gente ia no cinema e aí meu filho teve esse problema com o dente. Aí eu mandei mensagem pra ela falando que não ia dar pra ir. Na mesma hora ela já quis ajudar, já falou que me prestava o cartão, mesmo não tendo dificuldades para ela pagar o cartão. Ela falou que emprestaria, que me ajudaria, me mandou um monte de telefone para mim ir atrás, que ela tinha contato de pessoas, de dentistas, tudo. Uma das últimas mensagens ela falando, porque se ela podia sempre ser madrinha, se eu tivesse outros filhos, ela podia ser madrinha dos meus filhos também. E se ela pergunta e falando que queria ver ele, que ia lá em casa, que queria marcar de ir lá em casa. Ela estava sempre perto, sempre próxima. Uma pessoa bondosa, amorosa e cheia de sonhos. Entre eles, ser mãe e construir uma família. A gente falava pra ela, isso é tão difícil. Mas o sonho dela era ser mãe, era ter uma família, era casar, ter filhos. Então ela só queria aquilo com muita pressa. Joyce Batiston morreu após dar entrada na UPA com graves ferimentos. Ela foi encontrada bastante machucada na Avenida Perimetral, na noite da última sexta-feira. A jovem chegou a pedir uma moto por aplicativo para ir até um bar, assistir ao Jogo do Brasil com uma amiga, mas não chegou ao destino final. A Polícia Civil investiga o caso e aguarda a conclusão dos laudos periciais para saber o que causou a morte. Imagens de câmeras de segurança vão ajudar a esclarecer o possível trajeto que Joyce fez com o motociclista. Esta outra amiga, que prefere não se identificar, afirma que Joyce sempre compartilhava a localização quando usava transporte por aplicativo. Era um hábito dela, era natural nela. Ela nos enviar e compartilhar qualquer
corrida que ela fazia no aplicativo. Então a gente fica com muito medo, muito receio, porque é até perto. Ela podia estar perto ou longe, ela nos enviava. Enviava para quem? Enviava para a família, para os amigos, para quem que ela, por exemplo, se ela fosse na minha casa ou para o trabalho, para todo mundo ela enviava. E justamente nesse dia, conversando com a dona Gilene, mãe dela, nem para a dona Gilene ela mandou. Respostas e justiça são o que a família e os amigos mais esperam. A gente confia nas investigações policiais. A gente tem a fé e a certeza que isso vai ser esclarecido. Né? A gente está todo mundo orando também, pedindo a Deus essa conclusão desse caso. Porque a Joyce, como eu falei, ela era amorosa, ela era caridosa. Onde que ela plantava os pés, todo mundo gostava dela. E foi uma crueldade tão grande que a gente não quer resposta. A gente está entendendo. Além do que aconteceu com ela, nós somos mulheres também. E fica com medo. A gente anda com medo. Porque a gente nunca sabe quem que vai fazer alguma coisa ruim com a gente. Então a gente precisa de justiça, a gente precisa que ela descanse em paz, mas que a gente também precise de respostas, né? Que falam o que aconteceu com ela. Tá aí, então, né, um resumo de quem era a Joyce, né, uma jovem que tinha muitos sonhos e também esse pedido dos amigos, que também é o pedido da família, né, justiça. Rapidinho para a gente encerrar, ontem a empresa 99, responsável pelo aplicativo, informou que realizou o bloqueio do motorista que, né, prestou esse serviço aí com a motocicleta, né? Lembrando que o caso continua sob investigação na Polícia Civil, sob sigilo, e qualquer novidade a gente faz questão de trazer nos nossos telejornais e também nas nossas redes sociais. Suzana. Meu amigo Eduardo Marins, mais uma mulher jovem que teve a vida brutalmente interrompida. E é isso aí que você falou. A gente não vai sossegar enquanto este caso não for devidamente esclarecido. Obrigada, bom trabalho. Os protestos de trabalhadores de uma indústria de Pouso Alegre têm novos desdobramentos. O sindicato da categoria denuncia casos de assédio e até de agressão física dentro da fábrica. Daniele Peixoto, o Ministério do Trabalho já se pronunciou? Boa tarde. Oi, Suzana, boa tarde. Boa tarde para você que acompanha o EPTV1. Sim, viu, Suzana, já se pronunciou. O Ministério do Trabalho convocou uma reunião de urgência em Belo Horizonte para tentar um acordo. A situação aqui na fábrica da Midea está mais calma em Pouso Alegre. A produção foi retomada, mas o Sindicato dos Metalúrgicos informou que vai protocolar, oficiar, né, o estado de greve ainda nesta quarta-feira. O sindicato já havia nos adiantado o estado de greve ontem ainda e hoje, então, eles vão oficializar esse estado de greve. A entidade denuncia graves, né? Faz denúncias graves de assédio moral e sexual, além de pressão excessiva. E o caso mais extremo foi a agressão física contra um funcionário que teria apanhado com uma borracha de vedação utilizada na fabricação de geladeiras. A empresa disse em nota que afastou o gestor envolvido na agressão, que não compactua com violência. E uma reunião com o Ministério Público pode acontecer ainda hoje. Eu conversei agora há pouco, um pouquinho mais cedo, com o presidente do sindicato e ele explicou, Suzano, o que a categoria exige para proteger os funcionários. Vamos acompanhar o que ele disse um pouco mais cedo. A gente vai estar pedindo a estabilidade hoje no Ministério do Trabalho para ele, vamos estar pedindo acompanhamento psicológico com ele também e os demais trabalhadores envolvidos em volta deles, porque não tem como você trabalhar em um ambiente insalubre, onde você tem aquela incerteza do que pode ser acontecido, se vai ser a próxima vítima também, conforme aconteceu com o trabalhador agredido, né? Agora, além dessa reunião hoje à tarde no Ministério do Trabalho, uma outra conversa direta com a empresa está marcada para quinta-feira de manhã. Se não houver avanço, os trabalhadores podem entrar em greve do prazo legal de 72 horas, Suzana. Então, é isso aí. A gente segue acompanhando essas denúncias graves nessa fábrica aqui em Pouso Alegre e de olho também em tudo que vai acontecer nessa reunião agora à tarde lá em Belo Horizonte. Volto com você aí no estúdio. A gente conta com suas atualizações, Daniele. Até já. As crianças com menos de 5 anos são as maiores vítimas de queimaduras. Representam mais da metade das internações. Fernando Lima, são centenas de casos, né? Como prevenir? Boa tarde.
Oi, Suzana, boa tarde para você também, para todos que nos acompanham. A gente já vai contar como prevenir, viu? Mas antes tem os dados aqui para vocês, pessoal. Só no ano passado foram 463 internações aqui no estado de Minas Gerais por conta de queimaduras. E as crianças de até 5 anos de idade representam aí mais de 53% destes casos, isso de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria. E nessa época do ano, pessoal, a preocupação é ainda maior por conta das festas juninas e também das festas julinas. Isso por conta de fogueiras e também por conta daquelas comidas que são muito quentes. Vamos seguir falando a respeito deste assunto para entender mais os detalhes com a doutora Priscila Carnevale Silveira, ela é pediatra. Doutora, quais são os principais cuidados dentro e fora de casa para que a gente evite esses acidentes? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. É importante, né, que as crianças estejam sempre acompanhadas. Ambientes como cozinha, onde tem objetos quentes, como ferro de passar, ou que tem algum objeto que possa, né, ter, por exemplo, tomadas, fios, ou até mesmo durante uso de produtos químicos, né, que são riscos para poder progredir para queimaduras, né? Doutora, quais são os casos mais comuns? E pelo que a senhora falou, o perigo está dentro de casa, né? Sim, principalmente, né, a questão de vocês não deixarem crianças, né, em cozinha, sozinho, ou ambientes que têm alguns objetos quentes, porque existe maior risco dessas crianças, devido à curiosidade, né, entrarem em contato, né, e ter o risco de queimaduras, né, não deixar perto de fogos de artifícios ou algum objeto que tenha calor ali para poder causar o acidente. Quais são os casos mais comuns, por exemplo? É panela quente, é ferro? Explica pra gente. O mais comum mesmo é a escaldadura, que é quando a criança entra em contato com algum líquido quente, né? É o mais comum de acontecer, de ter internações. Outra opção também é sempre quando acontece com objetos quentes, como ferro, chapinha, secador. Então, é sempre importante não deixar elas em contato. Existem outras situações, que é produtos químicos, fogos de artifícios, mas esses são mais raros, mas todos evitáveis, né? Agora, as crianças, elas são mais suscetíveis a queimaduras? A senhora explicou que a pele é diferente, né? Detalhe um pouco para a gente desse aspecto. Sim, a criança, ela, principalmente, né, menores de 5 anos, elas são muito curiosas, então elas não veem o perigo que determinada situação pode acontecer. A pele é muito fina, então, né, a queimadura pode ser muito mais extensa na criança e dá muito mais consequências, né, na criança por causa disso, causa desidratação com mais facilidade, pode causar mais sequelas. Então, elas têm muito mais risco de terem problemas tanto físicos quanto emocionais relacionados, né, à queimadura. Agora, em casos de acidentes, como que a gente tem que agir? Bom, primeira coisa é, né, tirar aquele objeto ou tentar, de alguma forma, colocar água fria corrente ali, né, ambiente, para poder diminuir ali a área de extensão da queimadura, né? O segundo ponto é observar o que foi queimado, né? Se for uma extensão pequena, grande, não usar nenhum tipo de produto químico ou alguma outra coisa que tiver em casa, que o pessoal sugere, às vezes, usar manteiga, nada disso, não colocar nenhum produto químico. E também colocar sempre, observar se é na face, na mão, em locais de genitália. Esses locais, e se for muito profundo ou muito extenso, tem que ser solicitado ajuda, né, no SAMU, ou levar imediatamente a um setor de urgência. Certo, doutora Priscila, muito obrigado pela sua participação, pelas suas orientações. É isso, né, Suzana? Todo cuidado é sempre muito bem-vindo, pessoal. É melhor pecar pelo excesso, assim como a doutora Priscila destacou aqui pra gente. Eu volto com você no estúdio, Suzana. Tá feito o alerta, meu amigo. É isso, tem que cercar os pequenos de cuidados mesmo. Muito obrigada e até daqui a pouco, tá? Hoje é dia de São João, a data é uma das mais importantes do calendário brasileiro e marca o ponto alto das festas juninas. Em Poços de Caldas, o evento da APAI é bem famoso e é para lá que a gente vai conversar ao vivo com João Daniel Alves. A turma aí espera ansiosamente pela festa, né, João? Boa tarde.
Oi, Suzana, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Como eu disse no início do jornal, né, uma das quadrilhas mais tradicionais de todo o estado de Minas Gerais, né, a quadrilha da Paia aqui de Poços de Caldas, uma instituição com mais de 50 anos de tradição. E olha só, teve festa aberta ao público no último final de semana. A quadrilha, com mais de 70 integrantes, se apresentou para o público, mas aqui dentro da escola a festa não para não, viu? Para falar um pouquinho, olha só a animação, para falar um pouquinho mais da quadrilha, eu vou convidar a Gláucia Boareto aqui, que é diretora da PAI de Poços de Caldas. Gláucia, como eu disse, teve festa no final de semana, mas por aqui a festa não para, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma festa, um projeto lindo, porque ele transcende a comemoração do Santo de Santo Antônio. É um projeto cultural que é trabalhado na sala e vai culminar no dia 15 de julho com o encerramento de outra festa junina interna. Então é uma festa que acontece há 54 anos. Hoje ela já está na rua para que a sociedade possa participar, mas é uma animação total, né? Uma delícia poder trabalhar com a cultura do homem do campo, resgatar essa cultura, a música, né, os hábitos do campo. Então é um projeto muito lindo, a gente fica feliz de trabalhar tanto tempo, de março a julho, neste projeto. E hoje, né, enfim, celebram-se 3 santos, hoje dia de São João, mas além do santo, isso faz muito bem para eles, você até me brincando ali, eles estão animados, querem participar, ficam ali o tempo que for, né, isso faz bem para eles. Muito, muito bem, e eles são da música, eles são da dança, e a dança permite um processo de inclusão maravilhoso. Então a gente incentiva, estimula, e estamos em viagem amanhã para um festival estadual de artes. Então é um trabalho fantástico dos professores, do professor de dança, em prepará-los não só para se apresentar, mas principalmente culturalmente. Dia 15, então, quadrilhão completa se apresentando aqui dentro da escola. Né? Com certeza, com família, com todo mundo. É uma festa linda. Gláucia, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Tenha um ótimo dia. Viu? Obrigada a todos vocês. Uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Está aí, portanto, a Gláucia Boareto, que é diretora aqui da PAI de Poços de Caldas, reforçando, portanto, olha só, a quadrilha continua por aqui, se deixar eles ficam a tarde toda. E um detalhe, um curioso, viu? Seu João, de 70 anos, está por aqui, completando aniversário hoje. Chama João, está fazendo aniversário no dia de São João. O projeto todo, né, será completado, encerrado no dia 15 deste mês, com uma apresentação interna aqui dentro da PAI. E toda boa festa junina, Suzana, não pode faltar os doces, olha só, tem cocada, pé de moleque, leite, eu já disse que vai me dar, eu volto com você, mas vamos ver um pouquinho mais da quadrilha. É a melhor época do ano, sim ou com certeza, minha gente. É bom demais. Ficam aqui os nossos parabéns para o seu João, lá da PAI, que faz aniversário no dia de São João. Digno! Obrigada, meu querido João, também, e até daqui a pouco. Mais de 4.000 kits da antena digital já foram distribuídos para a população de Varginha no primeiro dia de entrega dos materiais. Ao todo, 14.000 equipamentos vão ser entregues para famílias que ainda utilizam sinal analógico. Neste kit, além da antena, tem o conversor digital, cabos, controle e até pilhas. Lembrando que para fazer a retirada é necessário apresentar documento com foto e CPF. A entrega acontece até a próxima sexta-feira no Centro Esportivo Varginhense, antigo VTC, que fica na Avenida Benjamin Constant, número 245, no centro de Varginha, das 8 da manhã até as 5 da tarde, por ordem de chegada. Então, corra! E ó, tem gente comemorando, porque já vai conseguir assistir ao Jogo do Brasil hoje, com imagem e som de qualidade, né, Mike Araújo? Boa tarde. Boa tarde para você também. Luana Aparecida Domingos de Freitas, de Varginha, está celebrando aqui com a gente. Olha a mensagem que ela enviou. Nós ganhamos o conversor digital e agora podemos assistir a Copa. Ela, inclusive, mandou aí a imagem da TV de tubo dela, que se não fosse por esse kit que transforma o sinal em digital, não poderia passar os jogos da Copa do Mundo, como ela, inclusive, ontem já conseguiu assistir um jogo aí, né? Então a gente deixa aqui as mensagens desses moradores e reforça o serviço, né?
até às 5 da tarde. Hoje, 2 horas antes do jogo, a distribuição vai estar acontecendo por lá. Isso aí, Luana, não perdeu tempo. Vá lá se você é morador de Varginha e faça como ela. Obrigada, Mike. Eu que agradeço. Até mais. Até. Intervalo rápido por aqui. Agora, 12:16. A seguir, avião monomotor faz pouso forçado em sítio, em Senador Amaral. Helena Lima. É isso mesmo, Suzana. Havia 2 pessoas na aeronave, mas ninguém ficou ferido. Depois do intervalo, eu vou trazer todos os detalhes. O EPTV1 volta já. Lavadora automática 14 quilos de 2.559 por 2.199 são R$360 de desconto. Samsung A17 de 1.499 por R$1.249 ou R$124,90 mensais. A cada R$400 em compras, ganhe o cupom para concorrer a 20 Smart TVs de até 65 polegadas. Vem pra Edmil! Festival dos Revestimentos na Realce Decorações e Acabamentos. Porcelanato retificado, R$44,90. Piso vinílico Tarquete Fademac, R$69,90. Porcelanato retificado, R$49,90. Qualidade e preço em um só lugar. A arraiada torcida é aqui nos supermercados Rex. Arroz Camil 5 quilos, R$17,90 no Clube Rex. Café Forte 500 gramas, R$24,90 no Clube Rex. Lava-roupa Tix 1,6 kg, R$16,90. Supermercados Rex, sempre tem uma loja pertinho de você. Existe uma geração que nunca esteve tão conectada e talvez nunca tenha se sentido tão sozinha. A comparação virou rotina, a ansiedade ganhou voz e o excesso de informação começou a sufocar. A tecnologia aproxima, mas o equilíbrio é o que conecta de verdade. EPTV na Escola 2026. Uso consciente da tecnologia. Como equilibrar o mundo digital e a saúde emocional dos jovens. Oferecimento JFL Alarmes, protegendo o presente, inspirando o futuro. Inatel, o futuro não tem hora, mas tem lugar. E Ice Bom Sorvetes, gostoso é ser feliz. As festas juninas chegou, compadre! E no nosso arraiado não vai faltar nada! Tem pipoca, tem canjica e tem pamonha! Mas o que não pode faltar mesmo é o Super Minas premiado! Domingo, Gira Minas tá diferente, são 10 prêmios de 1.000, 10 de 2.000. Nos prêmios principais, 4 sorteios de 10 mil e 230 mil reais no quinto prêmio! O que não vai faltar é dinheiro no bolso, são 300 mil em prêmio, só! Vem pro nosso arraiado! Vem pro Super Minas! Em Cambuquira, no sul de Minas, a experiência vai muito além das águas minerais. E em meio ao perfume e à tranquilidade de um lavandário, vamos descobrir sabores incríveis e ainda encher a marmita. Vocês estão preparados? E que tal viver a experiência de ecoturismo dentro de um apiário, com abelhas sem ferrões? O Espia Só é neste sábado, 15 para o meio-dia, aqui na EPTV. Um avião monomotor fez um pouso forçado num sítio que fica em Senador Amaral. 2 pessoas estavam na aeronave e, felizmente, não se feriram. Helena Lima, boa tarde. Ei, Suzana, uma boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o nosso EPTV1. Esse caso, gente, aconteceu no último sábado no sítio São Benedito. Segundo testemunhas, o avião, que seria de uma escola de aviação de Bragança Paulista, fez o pouso forçado por volta das 9h30 da manhã na propriedade que fica no bairro Valinhos, cerca de 11 quilômetros de Senador Amaral. O dono do sítio contou que estava no sítio quando ouviu o barulho. Ele então ficou muito assustado, saiu para ver o que era e quando se aproximou viu que o avião havia feito então esse pouso. 2 pessoas estavam na aeronave e não tiveram ferimentos. O piloto e o passageiro contaram para ele que houve uma pane no motor. Eles teriam então saído de Bragança Paulista com destino a Pouso Alegre em um voo de instrução. Horas após esse pouso, a aeronave foi retirada aí do local e levada por um caminhão. A nossa produção entrou em contato com a FAB, que foi notificada e classificou o caso como incidente aeronáutico e segue os protocolos oficiais de investigação. Nós também estamos tentando contato com a Escola de Aviação de Bragança Paulista, mas ainda não conseguimos, a gente continua acompanhando. Volto com você no estúdio, Suzana. Que bom que ninguém se feriu, né, minha amiga? Muito obrigada. Bom trabalho aí na redação, tá, querida?
Hoje já choveu bem no sul de Minas e ainda tem muita chuva para cair, não é isso? Mike Araújo conta tudo. Pois é, Suzana, ainda tem muita chuva. Algumas cidades já tiveram algo em torno de 30 milímetros. Para um começo de inverno é muita coisa, né? Muita. Outras vão ter 40 a partir de amanhã. Essa é a previsão. A gente tem a situação da frente fria, com a circulação de ventos, uma área de baixa pressão, tudo colaborando para um cenário como esse que a gente vai ver aqui na tela agora. Olha só, chuva bem distribuída por todo o sul de Minas, mas principalmente ali naquela área de Maria da Fé, Paraisópolis, que pode ter um volume de chuva acima dos 40 milímetros até. Deixa eu mostrar para você algumas cidades aqui, para a gente entender como que essa chuva está distribuída em diferentes pontos. Olha só, aqui eu destaquei as com maior previsão até agora. Juruáia pode chegar aos 40 milímetros hoje, Monte Belo 34, Guaranésia 34 também, Guaxupé 38 milímetros. Então são cidades que vão passar o dia com temperaturas bem amenas, estão todas iguais as temperaturas ali, né? E tem essa possibilidade de raio também, marcando aí a chance de temporal nessas áreas. Continuo mostrando para você agora com imagens ao vivo. As cidades começam por Varginha, que entre as principais cidades é a que tem maior previsão de chuva entre a tarde e a noite. São 17 milímetros nesses dois períodos. Está chovendo agora, a cidade teve chuva a noite toda, não tem informação sobre quanto choveu por parte do IMET, mas foi uma boa chuva que já caiu. Olha a umidade marcando o céu da cidade agora. Poços de Caldas, lá deve chover menos agora à tarde, está sem visibilidade por causa dessa umidade marcando o alto da serra. São 17 milímetros previstos para Varginha, mas Poços de Caldas já tem 12 milímetros previstos por lá. Temperatura bem amena, não vai passar dos 20 graus. 12 milímetros previstos ainda hoje também na cidade de Passos. Vamos para lá ao vivo, está com mais visibilidade, mas pelo jeito está chovendo agora. Então essa chuva ela pode ir pelas próximas horas da tarde também, porque ainda tem uma boa chuva para cair hoje, temperatura bem controlada lá também, não vai passar dos 21 graus. Entre as principais cidades, a que mais teve chuva registrada pelo IMET, então, foi a cidade de Passos, pelo menos nas últimas 12 horas. A imagem de satélite mostra para a gente a quantidade de umidade que tem no céu do sul de Minas. A frente fria, então, está se juntando com a circulação de ventos para provocar essa chuva mais espalhada pela região. Os efeitos, eles ainda vão ser sentidos, então, agora durante a tarde. E aí eu destaco para você aqui na próxima tela agora as informações que chegam para a gente por mensagem. A Lohane Silva de Baipendi, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem? Passando para deixar como está o tempo aqui na cidade. Chamou a atenção dela essa quantidade de nuvens depois da chuva que caiu por lá durante a noite. Amanhã foi assim, então o céu está impressionando as pessoas. Aconteceu em outra cidade também, que é em Santa Rita do Sapucaí. Angélica Ribeiro Cunha de Castro enviou para a gente a mensagem. Ontem choveu bastante aqui em Santa Rita do Sapucaí e hoje amanheceu assim, com o sol querendo sair. Gostaria da previsão do tempo, daqui a pouco a gente conta para você. Então, olha só como o sol estava tentando sair, mas tendo muita dificuldade por lá. Tem um vizinho dela, o Júlio César de Souza, eles moram na mesma cidade, né? Ele ontem mandou imagem para a gente aqui dizendo que ia chover e hoje ele está mostrando que ele acertou. A chuva realmente caiu por lá durante a madrugada. Ele citou a situação das nuvens coloridas lá que estavam sinalizando mudança no tempo. Então teve uma boa chuva por lá sim, Suzana. E tem muito mais água para cair para Angélica e Júlio, não é isso? Exatamente. Hoje pode chover muito nessas cidades. Inclusive, agora a gente vai misturar aqui um pouco da previsão do tempo com o trânsito, porque existe uma informação da concessionária EPR Sul de Minas em relação à chuva que pode cair nessa cidade que a gente viu e outras também. Eu vou destacar elas aqui na tela agora, então, para a gente finalizar a nossa conversa aqui. Olha só, 20 a 23 milímetros previstos nessas cidades que ficam próximas a rodovias e é por isso que a concessionária, junto com a Climatempo, divulgaram essas informações de um grande volume de chuva que pode cair nessas cidades agora durante a tarde e amanhã também. Além da chuva, tem a questão da neblina. Então está reforçado o pedido para os motoristas tomarem muito cuidado por causa dessa condição de tempo. Não pode andar em velocidade alta de jeito nenhum, tem que andar mais baixo do que está acostumado. É importante checar se o carro está tudo certo também antes de pegar a estrada. Isso mesmo, a gente sabe bem do perigo que é essa mistura de chuva com asfalto das estradas, exatamente, principalmente, né? É isso, né, meu amigo? Daqui a pouco eu volto com as informações só do trânsito. Combinado. Até já, então. Obrigada.
Nas gravações do reality show do É Pra Cantar, em Barretos, um dos destaques foi a banda. Vários músicos se reuniram para ajudar os participantes na apresentação final do concurso. E para tudo dar certo, foi preciso muito conhecimento, sintonia e inspiração. Vamos ver? No beabá da música, eles até usam palavras. Vai passar com ela. Vamos fazer. Então vamos pular. Vamos fazer. Não, passa. Ele precisa afinar lá. Consegue fazer? Ele precisa arrumar. Ele precisa fazer o Mas precisam mesmo falar a língua dos instrumentos. Na extensão de cada braço, uma afinação para cada alma. E abraçados na harmonia, conseguem juntos fazer barulho bonito. E essa banda é diferente. Ela nasceu para ser a base, para acompanhar nos palcos os 8 participantes do É Pra Cantar, que se classificaram para o reality show de música sertaneja. Porque no fundo, bem lá no fundinho, com o sem holofote, todos nós já tivemos vontade de cantar como se tivéssemos uma voz tamanha. E se a gente já sonha embaixo do chuveiro, imagina estar aqui no palco, ocupando o lugar de um desses participantes. E melhor, com uma banda inteira para fazer esse sonho virar realidade. São 2 palcos, um no recinto da Queima do Alho, que é o nome da tradicional comida dos antigos tropeiros, que, como aqui, se reuniam em Barretos para contar causos e cantar. O outro no espaço montado especialmente para o evento, em um dos ranchos do Parque do Peão. Cada músico tem a sua arte, mas sabia que mesmo na banda base, o baixo e a bateria são a base da base. A bateria geralmente ela é responsável pelo chão da banda. É o que dá a base sólida pro ritmo. Como que alguém se torna baterista? Cara, a bateria ela é meio que uma paixão universal entre a criançada. Eu comecei tocando teclado, mas quando eu vi a bateria foi amor à primeira vista. Assim. Do outro lado, no contrapeso do Rodrigo, o Paulo Breda, das 1001 possibilidades. É o que dá o molho, né? O que preenche os espaços vazios da música. E é muito múltiplo. Sim. Várias opções aqui. Vamos aqui, esse aqui. Esse é o timbal. Conga, par de conga, né? Bongô. Aqui seria a panderola. Deixa eu fazer barulhinho. Isso. Os bloquinhos. E aqui o carrilhão que dá. Todo mundo gosta. Ah, sim. E o sanfoneiro, que toca no fole, a batuta do maestro, por livre e espontânea liderança. A banda tem um maestro? Diga-se de passagem, vamos se dizer mais ou menos ali. Sobrou pra mim. Coordenar a galera aí. E é um prazer poder estar com todos aqui. A banda é muito boa, então tá tranquilo. A banda é um pouquinho de cada um, então cada um faz um pouquinho, no final soma tudo. E quem tem que brilhar aqui, sem dúvida, são os cantores. Como todos se falam e se entendem, por trás do barato de tocar juntos está a responsabilidade. E que responsabilidade, hein, Fabiana? E eu costumo dizer que a gente precisa ter pessoas com a gente que saibam fazer, né? Eu não tenho essa capacidade, mas eu preciso de gente comigo que tenha. Então, eles precisam passar segurança para os artistas, né? Eles precisam saber o que eles estão fazendo. O artista, às vezes, traz uma música que não era do repertório deles, mas eles têm profissionalismo, têm competência para pegar esse ritmo, para pegar essa música. Então, eu acho que o que fez a diferença nessa escolha foi a confiança que a gente tem nesses meninos. E esses reality shows que mexem com o sonho, se torna uma responsabilidade para a equipe que está tocando, né? Porque não é só uma coisa que vai, sei lá, dar um prêmio, sei lá, uma viagem, uma coisa assim. É um prêmio que mexe com a carreira, que mexe com a vida, que pode mudar realmente uma vida, né? Então a gente percebe que eles estão investindo muita coisa nisso. Então tem essa coisa que é muito gostoso a gente fazer como produção, mas também é muita responsabilidade que a gente sabe que está envolvida, né? E isso já deu certo. Isso já deu certo, com certeza. E assim, quando tudo funciona, é música para os ouvidos de quem está dentro, fora como nós, e na frente do palco. E vai elevando o nível, que isso é bom.
bom para quem está participando e para quem vai assistir o reality também e está assistindo. Lembrando que se você quiser conferir as músicas dos 8 finalistas do concurso, é só acessar o G1. Lá tem uma página especial do É Pra Cantar, tá bom? No próximo bloco, trânsito, acidente na Fernão Dias, Maica Araújo. Pois é, Suzana, um engavetamento entre veículos de carga, veículos de passeio também, que provocou um congestionamento de 10 quilômetros nessa manhã. Os detalhes depois do intervalo, então. Combinado? Até já. É Pra Cantar. Oferecimento Barretos 2026. O Brasil se encontra aqui. Bolão EPTV. Mostre que você é bom de palpite. A próxima partida é Escócia e Brasil. Mande seu placar pelo WhatsApp da EPTV 35 99888 8888 e concorra a prêmios. Você tem até 1 hora antes do início da partida para mandar seu palpite. Vem torcer com a gente na Torcida EPTV. Lavadora automática 14 quilos de 2.559 por 2.199 são R$360 de desconto. Samsung A17 de 1.499 por R$1.249 ou R$124,90 mensais. A cada R$400 em compras, ganhe o cupom para concorrer a 20 Smart TVs de até 65 polegadas. Vem pra Edmil! Na Jeep Germânica, junho traz condições especiais para você ir mais longe. Compass Sport 2026 por 147.990 e Commander Longitude 2026 27 por 197.990 com taxa zero e supervalorização no seu usado. Sua próxima aventura começa aqui, Jeep Germânica. As festas juninas chegou, compadre! No nosso arraial não vai faltar nada! Tem pipoca, tem canjica e tem pamonha! Mas o que não pode faltar mesmo é o Super Minas Premiado! Domingo, Gira Minas está diferente, são 10 prêmios de 1.000, 10 de 2.000. Os prêmios principais, 4 sorteios de 10 mil e 230 mil reais no quinto prêmio! O que não vai faltar é dinheiro no bolso, são 300 mil em prêmios, só! Vem pro nosso arraial! Vem pro Super Minas! Preço baixo. Melhor atendimento. Carnezinho. Entrega, cortesia. Nas lojas 100, o time campeão já está formado. E quem sai ganhando é você. Caixa acústica JBL Firebox Club 120. Bluetooth, 160 watts RMS. A prova de respingos. Nas lojas 100, só R$ 194,70 por mês. Super fácil no carnezinho. Home Theater JBL Soundbar SB 180. Bluetooth, 110 watts RMS. Nas lojas 100, só R$ 114,60 por mês. Aproveite. Lojas 100. Aqui você sempre vence. Carminha acha que finalmente está se livrando de Rita. Assim que você chegar lá na casa da sua família em Minas, com esse dinheiro aqui, você vai ficar bem. Abre, ó, é seu. Rita, gosto muito de você. Parece que saíram 10 elefantes das minhas costas. Sou muito grata a você, viu? Nesta semana, vale a pena ver de novo Avenida Brasil. De volta para falar de engavetamento entre carreta, caminhão e carro na Fernão Dias. O acidente foi hoje de manhã e deixou o trânsito parado, né, Maica Araújo? Pois é, Suzana, amanhã com muitos transtornos nesse trecho, congestionamento de 10 quilômetros no trecho de Santo Antônio do Amparo, sentido São Paulo. Esse acidente foi por volta de 8 da manhã, no quilômetro 646, e por lá todas as faixas foram interditadas. Segundo a concessionária, a liberação ocorreu por volta de 10 da manhã. A gente então tem essa informação de que o trânsito lá chegou a 10 quilômetros e a gente percebe na imagem que inclusive em determinados momentos estava tudo parado. A situação ao longo da manhã foi ficando mais tranquila porque as faixas foram liberadas. Suzana, não tem informação ainda sobre a causa desse acidente. E as 3 pessoas que estavam dirigindo esses veículos, elas não precisaram de atendimento médico, então foi mais o transtorno para o trânsito mesmo. Menos mal, né? É. A gente se fala ainda hoje. Até já. Até. Mais de 140 toneladas de lixo foram recolhidas na MG 050 nos 5 primeiros meses deste ano. A quantidade quase dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. Fernando Lima é quem detalha esta realidade preocupante para a gente, né, Fernando? Bem-vindo de volta.
Pois é, Suzana, realmente preocupante, viu? Muito obrigado pelas boas-vindas. Olha, no geral são descartados pneus, lixo comum, aquele de casa mesmo, mas até mesmo móveis são recolhidos aqui na região. De janeiro a maio deste ano, pessoal, foram recolhidas mais de 141 toneladas de lixo nas rodovias. No ano passado, nesse mesmo período, tinham sido recolhidas mais de 96 toneladas. Isso representa um aumento de quase 45 toneladas de lixo recolhido nas rodovias. Vamos seguir falando a respeito deste assunto com o Bruno Novaes. Ele é coordenador de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Via Nascentes. Bruno, primeiro vamos ressaltar para quem está acompanhando para a gente que isso é uma situação que pode trazer grandes consequências para o usuário, né? Boa tarde para você e seja bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, Fernando, essa situação é muito crítica, né, para a rodovia, porque esses materiais, esses resíduos, eles trazem riscos para os usuários da rodovia e também trazem ali a possibilidade de atração de animais, atração de fauna para a rodovia. E o que é muito ruim, porque possibilita ali, gera risco de acidentes, de atropelamento a esses animais e, consequentemente, também risco para os usuários da rodovia. Agora, como funciona o trabalho de vocês para recolher todo esse lixo? A concessionária dispõe aí de equipes de conservação que percorrem a rodovia diariamente e aí essas coletas são realizadas pelo menos 2 vezes por semana. Esses resíduos são coletados, armazenados adequadamente e depois dispostos, né, encaminhados para aterros devidamente regularizados. Então é um trabalho muito grande que a concessionária tem para poder corrigir esse problema, essa problemática que a gente encontra aí ao longo do trecho sob concessão. Agora, Bruno, é crime essa atitude? O que a lei diz? É uma infração ambiental. Dispor resíduos sólidos in natura e também é uma infração gravíssima, conforme decreto estadual 43.902 de 2004, que pode possibilitar inclusive multa pelo DR. Tem como denunciar? Como que as pessoas podem fazer? Sim, as pessoas podem fazer contato diretamente com os órgãos de proteção ambiental, tal como polícia, dentre outros, e também com a concessionária diretamente para poder falar, relatar sobre algum ponto de descarte irregular, através do telefone 0800 282 0505 e denunciar eventual infração que esteja acontecendo ali próximo das suas casas. Bruno, muito obrigado pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos. Reforçando então, viu, Suzana, denúncias podem ser feitas para a concessionária. O telefone é o 0800 282 0505 e, gente, assim como vocês viram que o Bruno destacou aqui, é uma situação que coloca todo mundo em risco, viu? Não vamos fazer isso. Suzana, eu volto com você aí no estúdio. Isso mesmo, uma vergonha, né? Obrigada, Fernando. Até mais. Esporte, hoje tem Varginha no palco da maior organização de MMA do mundo. A Alexia Tainara vai enfrentar Bruna Brasil no octógono do UFC Seattle. As brasileiras abrem o evento, programado para começar às 6 da noite, horário de Brasília. A burguesinha representa a academia Ribas Family. Ela é a atual 13ª colocada do ranking da divisão peso palha. Boa sorte! Copa do Mundo para impulsionar o comércio, o turismo e incentivar a solidariedade no clima do Mundial. A Prefeitura de Varginha criou figurinhas temáticas que são a cara da cidade, né, Eduardo Marins? Mostra pra gente, meu amigo. Bem-vindo de volta. São sim, viu, Suzana? Obrigado, viu? Oi para você de novo, para todo mundo. Todas essas figurinhas, mais de 80 mil impressões, né? Mais de 80 mil figurinhas foram distribuídas para o comércio da cidade e uma parte também está aqui no Memorial do ET, de onde a gente fala ao vivo. E claro que a gente vai mostrar para você que está nos assistindo. Olha só, a gente colocou algumas aqui na mesa e rapidamente eu vou mostrar uma por uma. Então a gente tem o ET convocado aí pela seleção. Esse é o ET convocado, uma das figurinhas. A gente tem o ET driblando, olha só, em campo ali, com a camisa da seleção. Nós temos o ET Muralha, que é o nosso goleiro defendendo aí. Tem também o intervalo do jogo, com aquele lanchinho mineiro, né? Café e pão de queijo, que não pode faltar. E para mim, a que eu mais gostei, viu, Suzana? O E-técnico, olha só, com o Ancelotti aqui na figurinha pensando. Então, essas são as figurinhas, elas estão disponíveis no comércio. Quem vai conversar com a gente falando dessa ação é o secretário de Turismo e Comércio de Varginha, Marcos Madeira. Obrigado pela participação, secretário. Além, né, dessa parte lúdica que encanta crianças e adultos, tem a questão social. Como é que é essa ação junto com o comércio de Varginha e o turismo? O
Opa, boa tarde. Seguinte, a gente tenta ao mesmo tempo fomentar o comércio, incentivar as pessoas a comprarem no comércio de Varginha, fomentar o turismo, quem vem aqui ao memorial e quem vai ao zoológico ganha uma figurinha. E também a parte solidária. Nós entregamos uma quantia de figurinhas para as entidades que representam o comércio, os bares, restaurantes e hotéis, e eles redistribuíram isso daí para os seus associados. Quem não recebeu, é só entrar em contato com a gente, tem que trazer 1 litro de leite para cada 25 figurinhas. Lembrando que vão ser entregues gratuitamente, né? Os comércios distribuem aí a quantidade necessária para os seus clientes. Isso, a gente forneceu a ferramenta, né? Agora eles descobrem lá como, tomou um cafezinho, ganhou uma figurinha do ET. Lembrando, é estritamente proibida a comercialização dessas figurinhas. E a gente viu aí, mostrei um por um, temos pelo menos 6 tipos de figurinhas diferentes, mas tem uma coringa que inclusive vai ser entregue no evento em domingo. Fala um pouquinho sobre isso. Nós imprimimos apenas 1000 exemplares dessa figurinha. Essa figurinha aqui é a figurinha rara, né? Então, quem vier, por exemplo, domingo agora, no Memorial do ET, vai ter a tardezinha do ET, com quadrilha, com festa a tarde toda, uma festa para a família. Quem que vier aqui vai ter uma gincana com a criançada para poder garantir a figurinha rara, figurinha dourada. Tá certo, obrigado pela entrevista. Rapidinho, quanto que o senhor acha que vai ser Brasil e Escócia hoje? 3-0. Tá certo, otimista, hein? Valeu, Suzana, eu arrisco aí uns 2-1, para a gente deixar um ponto também para o adversário, mas Brasil vai garantir, vai ganhar, e eu vou levar a figurinha que eu mais ganhei, que é o E-Técnico. Eu volto com você aí no estúdio. Concordo com você, meu amigo, no placar e na figurinha. Apesar de eu não estar muito satisfeita com algumas das atitudes de Ancelotti, a figurinha do E-Técnico é impagável. Obrigada, viu? Até mais. E hoje tem Brasil em campo, né? Às 19h, a nossa seleção enfrenta a Escócia pela última rodada da fase de grupos e o Barato da Cozinha segue no clima do Mundial. João Daniel Alves, meu amigo, qual o prato do dia? Bem-vindo de volta ao EPTV1. Oi, Suzana, muito obrigado. Mais uma vez, boa tarde a todos que nos assistem. Já estamos aqui no restaurante, na cozinha do chefe Alexandre Costa, em Poços de Caldas. Hoje, Brasil e Escócia. A cozinha, inclusive, está aqui decorada com o tema do jogo de logo mais. E aí o prato não poderia ser outro, é um stovies, um prato típico da Escócia, mas que o professor aqui, né, o chefe, deu um jeito de trazer ele para Minas Gerais, né? Boa tarde, vamos falar um pouquinho desse stovies, professor. Boa tarde, João. Boa tarde, Suzana e equipe do estúdio. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que nos estão assistindo. Esse é um prato assim, muito típico na Escócia, porque é assim, um prato popular, assim, simples, barato, mas muito saboroso, que basicamente vai ser utilizado aqui. Uma carne pode ser uma carne, eu escolhi uma carne moída, e o nosso toque mineiro, a linguiça, né? Já inclusive está lá na frigideira. Isso, exatamente. Também vou finalizar com a couve, porque isso deixa o nosso toque bem mineiro, né? Primeiro passo? O primeiro passo já foi justamente aqui, ó, colocar a linguiça, tá? E a carne moída. E aqui a pessoa justamente vai deixando ela caramelizar. Com a cebola ali, né? Isso, com a cebola. O sal tem que tomar cuidado, é só o último, por quê? Porque aqui a linguiça já tem sal, né? E o caldo também que eu vou finalizar, o caldo de carne, que já está pronto, ele também já tem sal. E agora os outros... A batata, que é o ingrediente principal. A batata, ela se tornou aí um alimento principal da Escócia, porque ela se adaptou bem ao clima, apesar, né, da batata ser andina, mas foi levado aí no século XVI, XVII pelos espanhóis. E aqui também tempero, né, o nosso tempero do dia a dia, tá? Vai colocando os temperos. Isso. Mais um pouquinho de cebola. O nosso alho. E mais um toque mineiro. Isso, agora vai mexendo delicadamente, né? Aqui eu usei essa panela justamente para mostrar ao vivo, né? Para todas as pessoas, para entender como que é o processo. Na verdade, o stove, ele é uma maneira de cocção, né? É algo que remete justamente ao povo escocês, né? Então, essa nação escocesa. Ali vai ficar cozinhando agora, Isso, né? Agora eu vou colocar o caldo, que já deixei pronto. Né? O caldo de carne, esse você preparou? O caldo foi um preparo, um pré-preparo, né? Aqui você pode fazer um caldo também de legumes, né? E aqui, ó, nós vamos colocar. E agora está o segredo. O segredo é deixar
com que isso daqui vá pegando, né, incorporando o sabor. Olha só. Quanto tempo aí? Aqui vai ficar entre 25 a 30 minutos, né? E é interessante que a batata, né, depois ela vai amolecendo, e aí você pode, na verdade, depois amassar algumas para dar mais consistência. Você deixou uma pronta ali, né? Isso. Olha, o mais interessante é que isso daqui não pode ficar na textura de sopa, porque não é uma sopa. Ele é como se fosse um guisado. E ele vai ficar justamente, olha, dessa maneira. A couve, que é o outro toque mineiro. Ah, sim, a couve. Aí nós vamos colocar a couve aqui, ó. Opa, ó, esse é o nosso toque mineiro do sul de Minas, né? E aí você, olha, vai justamente mexer, veja bem aqui como que tá, ó. Ó, e ó, essa textura aqui que é importante. Olha, não é sopa, mas ela é cremosa. E você vai ver, João, você vai ter esse privilégio, viu, Suzana, dele experimentar. O Marcelo também. Agora, você já deixou um prato aqui, vou trazer ele para cá. Dá licença, chefe Alexandre. É um prato que combina com tudo, né? Sim, sim, sim. Mas aqui, olha só, normalmente eles utilizam bolachas de cereais. Mas aqui eu coloquei, né, a nossa tradicional torradinha, porque é um prato que ele é barato e simples, porque ele aproveita tudo que você tem em casa. Então, assim... Posso experimentar? O simples, ele pode ficar saboroso e você vai experimentar. Eu vou experimentar, porque o cheiro tá maravilhoso e tá muito bonito. Eu não vou com a torradinha, não. Vou direto na colher primeiro aqui, tá bom? Isso é um prato que dá sustância. Assim, muita energia pro dia a dia, ao longo do dia. E hoje maravilhoso. O clima está propício. Porque... Clima friozinho? É, friozinho. Obrigado mais uma vez. Que isso. Ó, Brasil hoje, Brasil 3-0. 3-0 e fica uma sugestão pra gente jantar a Escócia hoje à noite, viu, Suzana? Eu volto contigo. Um abraço. Que assim seja. E ó, não é a primeira vez que chefe Alexandre nos deixa aqui com água na boca, viu? Vamos querer experimentar a qualquer hora. Obrigada aos dois. Qual o seu palpite de placar para o jogo de hoje, hein? O Milu, aquele famoso gato vidente de Aguanil, já tem a aposta dele. Júlia Reis, qual é? Boa tarde. Boa tarde, Suzana, para você, todo mundo com a gente aqui no IPTV1. Gatinho Milu está tentando manter a sequência dele de acertos. Dessa vez está apostando aí numa nova vitória do Brasil, agora contra a Escócia, né? Prevendo esse triunfo da seleção brasileira. A previsão dele foi publicada no domingo pelo Tutor, o Natan Antônio Pinheiro. Já superou, gente, os 3 milhões de visualizações. No vídeo, aquele esquema de sempre, são 3 potinhos com o mesmo conteúdo de ração. Um deles aí, Escócia. No meio, caso houver empate, e por fim Brasil. E no vídeo ele escolhe o pote do Brasil. O Milu a gente já conhece, ganhou fama depois de acertar vários resultados, tanto da Copa quanto de campeonatos brasileiros também e até do BBB, viu? O sucesso das previsões atraiu mais de 200 seguidores para as redes sociais do Tutor. No G1 a gente traz tudo isso detalhado para você e continuamos acompanhando essas previsões desse felino, né? E teve gente até que analisou o comportamento dele durante a escolha. Diz que ele cambaleou ali um pouquinho para a Escócia, pode ter um empate, ou seja, deve ser difícil, segundo uma seguidora. Aqui no G1 tá tudo detalhado, inclusive uma outra história que a gente traz de mineiros que percorreram aí 17 mil quilômetros para acompanhar a seleção, pessoal aí de Borda da Mata. E claro, se você quiser saber aonde assistir os jogos no sul de Minas, tem aqui também no G1. Volto contigo aí no estúdio, Suzana. Obrigada, querida. Te esperamos aqui de novo amanhã, tá? Boa tarde, até lá. E ó, a Copa começou e ainda tem gente decorando as ruas sul de Minas afora, né, Mike Araújo? Pois é, a empolgação que não foi só no começo, não, quando o Brasil ainda estava jogando. Agora ainda, olha só, a gente recebeu, por exemplo, essa mensagem aqui, que é do Adalberto Evangelista de Oliveira. O irmão dele fez, então, essa pintura caprichada por lá, que a gente está acompanhando na imagem agora, no bairro Jardim Country Club. Deixa eu mostrar para vocês a mensagem, então, que o Adalberto mandou também. A gente tem aqui na interatividade, ele disse que o irmão dele chama Almir Evangelista de Oliveira. Fez essa pintura, então, na rua Professora Wanda Milani. O irmão dele é pintor profissional, trabalha com pintura comercial. Dessa vez, então, nos horários de lazer, aproveitou para enfeitar a rua por lá. Vamos agora para Machado. Por lá, segundo Carlos Roberto de Souza, lá da cidade, enfeites na Copa do Mundo também por aqui, segundo ele, feitos pela moradora lá da cidade. A moradora, segundo ele, chama a Dona Nadir de Souza, juntamente com os vizinhos, segundo ele, desde 1970,
Dona Nadir faz essas pinturas na Copa por lá. E para encerrar aqui, olha só, a gente tem essa participação aqui de São Lourenço, da Amanda Paulino de Souza. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Amanda? Gostaria de enviar a minha rua decorada. Ela orgulhosa, porque olha só o que os moradores fizeram por lá, Suzana. Por lá a rua não é de asfalto, né? Tem esses blocos aí e eles mesmo assim capricharam bastante para fazer as bandeirinhas e também essas decorações aí. Tem outras imagens? Acompanha só essa mobilização dos moradores. Inclusive, eles apareceram ali no vídeo para mostrar que a arte é deles. Pintores profissionais em algumas cidades, em outros amadores mesmo. Inclusive, eles se juntaram, você está vendo aí na imagem, para mandar um recadinho para a gente. Vamos acompanhar agora. Vai, Brasil! É lá que o pessoal vai se encontrar, então, hoje, para torcer pelo Brasil, acompanhar esse jogo que é às 7 da noite, né? Muito bacana ver que, mesmo com o andamento da Copa aí, às vezes com os resultados que a gente não gosta muito, o pessoal não está cansado, não. Continua pintando a rua ainda, a animação continua. Isso aí, a galera não perde as esperanças, o pessoal não está economizando nas tintas, nas bandeiras, e que isso fortaleça a nossa seleção, né, meu amigo? Qual o seu palpite para hoje à noite? Olha, eu coloquei no bolão 2-0. Eu coloquei 2-1. Vamos ver quem é que tá certo nessa. É difícil, né? O bolão tem que separar o coração da razão. A gente que ia ganhar o bolão, queria mesmo 4, 5. Independentemente de bolão, que vença o Brasil, né? Estamos na torcida. Amanhã a gente conversa aqui de novo sobre isso. Obrigada e até lá. Combinado, até. Abraço, pessoal. Valeu. Agora uma correção. A gente deu uma informação sobre a luta da burguesinha contra a Bruna Brasil, lembra? Na verdade, essa luta já aconteceu, gente. E a Alexa venceu. A novidade agora é que a lutadora que mora e treina em Varginha, Alexa Tainara, já tem a próxima luta marcada pela maior organização de MMA do mundo, o UFC. A atleta encara a compatriota Amanda Lemos no dia 8 de agosto, em Las Vegas. A sensação da categoria peso palha sobe ao octógono em busca de defender a 10ª posição do ranking. E tem mais uma novidade. Essa luta inaugura a sequência de 5 duelos do novo contrato de Alexa. É isso mesmo, a empresa renovou o contrato com ela e Varginha, então, segue sendo muito bem representada no Ultimate. Desculpa pelo erro, tá? Por causa da transmissão do Jogo do Brasil, hoje o EPTV2 vai ser exibido mais tarde. Aliás, não vai ser exibido, perdão. Você pode continuar muito bem informado acessando o G1 e nossas redes sociais. Obrigada pela audiência. Até amanhã. Jornal da IPTV, primeira edição. Oferecimento: Grupo Celinho, a maior variedade em peças automotivas com o menor preço da região. E Univaz, quem forma bem, entrega profissionais melhores. Globo Esporte, oferecimento: La Mesa, proteção é o verdadeiro golaço. Vai na certeza, vai de La Mesa. Santa Casa de Passos, cuidar da vida é a nossa missão. E Construai, a sua casa torcendo com o Brasil. Tá feito. No está prohibido danzar.